Olá, sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro. Hoje falaremos sobre os benefícios, perfil e formação do pedagogo. Inicialmente, começaremos a especificar alguns benefícios da pedagogia hospitalar. A pedagogia hospitalar pode trazer muitas contribuições positivas à instituição hospitalar, às crianças hospitalizadas, a seus pais ou responsáveis. Um dos benefícios da pedagogia hospitalar é o atendimento dedicado em uma classe hospitalar e também a razão que contribui para o enfrentamento do estresse da hospitalização. Essa contribuição benéfica é em parte conquistada graças ao significado e ao valor simbólico da escola, na composição das experiências vividas pelas crianças, que são resgatadas apesar da condição atual, que propicia o reequilíbrio psíquico. Cabe aos profissionais de saúde, juntamente com os professores, preparar o terreno para o retorno à escola e aos amigos. É importante destacar que a pedagogia hospitalar ela reconhece as especificidades de ambos os elementos, ou seja, das áreas da educação e da saúde. Estamos em um ambiente específico da área da saúde, que situa o desenvolvimento das atividades escolares em espaços diferentes ao dos ambientes escolares. Assim, as atividades pedagógicas desenvolvidas em hospitais podem ser situadas em espaços educacionais definidos, como locais designados para brinquedotecas e classes hospitalares, mas podem ocorrer também em salas de espera, ambulatórios, mesas, macas, enfermarias ou quartos, nos quais a criança pode permanecer por longos períodos de tempo ou somente um dia. Isso se deve de alguns imprevistos que acontecem diariamente ou à falta da estrutura. Nos próximos encontros, discutiremos a respeito disso. Aliás, as intervenções em classe hospitalar pautadas na ludicidade pontua possibilidades de manifestações artísticas que exploram a criatividade, reanimando as expectativas de retornar à vida normal. O trabalho que o pedagogo exerce no ambiente hospitalar é fundamental, pois através de sua prática educacional favorece diversos benefícios às crianças e adolescentes, pois continua o seu desenvolvimento integral por meio do acompanhamento. Tem a oportunidade de interagir com outras crianças, diminuindo a ruptura da sociabilidade e contribui para o equilíbrio emocional, social, motor, cognitivo e ameniza os traumas gerados pelo tratamento ou interação. Trata-se de um ambiente dinâmico que exige atenção às especificidades do tratamento, como também ao desenvolvimento educacional. Nesse contexto, a importância do planejamento destaca-se, de modo a possibilitar a apropriação dos significados das atividades educativas, considerando-se o tempo e espaços diferenciados. A classe hospitalar oferece à criança a vivência escolar. O professor precisa ter um planejamento estruturado e flexível para que aconteça de maneira efetiva o processo de ensino-aprendizagem. O ambiente deve ser aconchegante, acolhedor, um espaço alegre, fazendo com que a criança enferma melhore o emocional, mental e físico.
Nesse momento a gente nos pergunta, mas como que o hospital ele pode ser um ambiente acolhedor, um espaço alegre? E isso acontece através do planejamento, dos métodos que o professor ele utiliza, da criatividade do professor. Em outros momentos nós iremos falar sobre este assunto. O profissional da educação busca alternativas mais apropriadas, conforme as necessidades educativas dos alunos e, ao mesmo tempo, aprimora as técnicas de ensino. Para os alunos hospitalizados, a aula é bem recebida, pois estão privados da rotina que tinham antes, principalmente das coisas que gostavam de fazer. Dessa maneira, as crianças relacionam as atividades pedagógicas com o espaço escolar. Pode-se elencar alguns benefícios das atividades pedagógicas. Ajudam os alunos a se preocuparem menos com o tratamento, geram momentos de alegria, aumentam a autoestima das crianças e dos adolescentes, ajudam os estudantes a entenderem a circunstância atual e colaborarem mais com os pais e profissionais da saúde. Por esse motivo, compreende-se que deve ser um trabalho humanizado, em que o profissional da educação deve considerar os limites, o estado de dor e sofrimento de seu aluno, e também proporcionar atividades motivadoras lúdicas e criativas que façam uma ponte entre este aluno, paciente, a escola, num trabalho articulado entre os profissionais de saúde, educação e familiares. O pedagogo hospitalar tem papel fundamental dentro da educação, pois tem como finalidade acompanhar a criança ou adolescente no período de ausência escolar, internado em instituições hospitalares. O trabalho ele existe, porém deveria ter mais atenção para que fossem criados classes hospitalares em todos os locais de saúde, bem como atendimento de ensino de educação especial, na modalidade de educação especial, caracterizado pela realização de diferentes atividades e por atender crianças e adolescentes internados, recuperando a criança em um processo de inclusão, oferecendo condições de aprendizagem. A pedagogia hospitalar é um desafio para o pedagogo que desenvolve um trabalho humanizado, ajudando pacientes prejudicados na sua escolarização, proporcionando conhecimento e qualidade de vida ao paciente. A educação no hospital tem como princípio o atendimento personalizado ao educando, na qual se trabalha uma proposta pedagógica com as necessidades, estabelecendo critérios que respeitam a patologia do paciente. No hospital, a criança está longe do seu cotidiano, voltado pelos amigos, brincadeiras, escola, entrando em contato com os integrantes do hospital, as enfermeiras, médicos, além da família. Por isso é fundamental a atenção do educador em articular atividades para a aceitação do paciente na educação, na situação da internação no hospital. O professor deve se adaptar à realidade em que a criança se encontra no hospital, como a área disponível para a realização das atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas, densidade de leitos
na enfermaria pediátrica e dinâmica da utilização do espaço, adaptar agenda de horário. O pedagogo, ao implantar uma classe hospitalar, deve se preocupar com a presença da brinquedoteca. A formação e perfil do professor para atuar em ambientes hospitalares. Segundo Barros, a capacitação de pedagogos e professores para o trabalho em classes hospitalares possui caráter multidisciplinar do campo do conhecimento, de onde provém as práticas e saberes necessários à formação qualificada desses profissionais. Desta maneira, vai ao encontro de diversos campos do saber, que é determinante para a profissionalização e, por que não dizer, da instrumentação para a pesquisa de um professor, pedagogo licenciado que trabalhe em classe hospitalar. Considerando o espaço hospitalar como promoção de conhecimento sistematizado, é imprescindível a atuação do pedagogo, tanto na esfera de coordenador pedagógico, como o professor que desempenha as práticas pedagógicas. A formação do pedagogo que atua no hospital precisa contemplar as noções básicas de saúde e dos procedimentos médicos, conhecer as patologias e os cuidados de prevenção, para que possa transitar no ambiente hospitalar e desenvolver práticas educativas de forma segura. Percebe-se a necessidade do professor buscar as habilidades e competências para atuar em classes hospitalares. Referindo-me à formação do professor para trabalhar na pedagogia hospitalar, é necessário a licenciatura em pedagogia, a pós-graduação em educação especial e especialização em pedagogia hospitalar. Várias instituições, várias universidades, faculdades promovem esse curso de especialização em pedagogia hospitalar, inclusive na nossa instituição, a Uninter. De maneira enfática, não poderia deixar da abrangência da pós-graduação em pedagogia hospitalar, pois o curso tem como objetivo o aperfeiçoamento teórico-prático em relação aos processos de organização do trabalho pedagógico com suas especificidades. É importante que o professor seja perceptível para elaborar a programação das aulas e ter capacidade para desenvolver planejamento diferenciado, respeitando o ritmo e as habilidades de cada aluno, levando em conta o estado clínico dos alunos. Na classe hospitalar, existem crianças de várias faixas etárias. Então, é necessário ter um planejamento diferenciado por esse motivo e também pelas especificidades de cada enfermidade. Trabalhar com afetividade desenvolve vínculos com os alunos e abre as portas para um bom relacionamento. A despeito disso, Silva e Fantassini afirmam: o atendimento pedagógico dá valor ao conceito total da educação, como trabalhar com a percepção, relação, razão, sensação e emoção, como maneira de estabelecer consciência no educando, na busca de fazer com que a criança esqueça, durante alguns momentos,
o ambiente hostil no qual se encontra e assim poder encontrar o apoio para viver a infância. A condição de aprendizagem no ambiente hospitalar ela é diferente do cotidiano de uma escola formal. Requer uma visão mais ampla do profissional, demandando práticas pedagógicas que superem o rigor dos processos atuais. Portanto, as práticas, os métodos, não devem ser restritos e tradicionais. É exigido mudança de percepções, pensamentos e valores. Julga necessário a criatividade no momento de construção da prática pedagógica, de acordo com a diversidade do contexto hospitalar, com muita atenção e cuidado, e que contribua com uma atuação diferenciada. Portanto, o educador deve promover o encontro entre a educação e a saúde. Deve estar de posse de habilidades que o faça capaz de refletir sobre suas ações pedagógicas, bem como de poder ainda oferecer uma atuação sustentada pelas necessidades e peculiaridades de cada criança e adolescente hospitalizado, como Matos defende. Para uma pedagogia hospitalar, há que se vislumbrar um novo perfil do educador, pois ela demanda necessidades de profissionais que tenham uma abordagem inovadora, com uma visão sistêmica da realidade hospitalar e da realidade do escolar hospitalizado. Seu papel principal não será de resgatar a escolaridade, mas de transformar essas duas realidades, fazendo fluir sistemas que as aproximem e as integrem. A visão do educador nesse contexto deve abranger uma perspectiva integradora, uma concepção de prática pedagógica que visualize o conceito integral de educação, que promova o aperfeiçoamento humano. Diante desses apontamentos, coloco em pauta os processos formativos que conduzem para a habilitação necessária para preparar profissionais para atuar no atendimento pedagógico e, ao mesmo tempo, a problemática de alguns obstáculos para serem transpostos, destacando a questão do respeito à cidadania, cada vez mais voltada às necessidades de uma sociedade mais humana. Cabe ao cidadão reformulá-la sob novos aspectos de bem-estar e promoção social. É onde se evidenciam novos deveres, no que tange ao respeito a espaços diferenciados e decorrentes apoios, como a contribuição a uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, entende-se que as instituições hospitalares constituem-se num novo espaço para projetar-se a ação de novos e diferenciados enfoques sociais, reforçando a ideia da pedagogia hospitalar. Daí concorda-se e ressalta-se que essa proposta pedagógica se instale como principal objeto de atenção aos problemas humanos, sociais e educacionais, ao qual se integra a instância educativa em esfera hospitalar. A pedagogia hospitalar é uma realidade cada vez maior
e existe a procura de profissionais da educação para atender a demanda de atendimento educacional. As classes hospitalares decorrem de convênios entre as secretarias de educação estaduais, municipais, parceria entre entidades particulares e ou filantrópicas e universidades. O profissional da educação pode trabalhar em hospitais públicos ou privados, por meio de alguns processos, por exemplo, ser diretamente contratados pela instituição hospitalar ou também por intermédio da Secretaria de Educação, que faz parte de sua competência, que consiste na contratação e capacitação de professores no âmbito estadual e municipal por meio de processos seletivos. Vejamos bem, muitas coisas são necessárias para que tenhamos uma educação hospitalar formal, integrada, que nós, futuros pedagogas, possamos pensar nessas possibilidades e buscar conhecimento. Continuamente buscar esses conhecimentos e assim podermos auxiliar e estarmos preparados para atuar nesse espaço. Obrigada pela participação. Até a próxima aula.